Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciaremos o estudo das reações inorgânicas. Essa série acontecerão em alguns vídeos e esse é o primeiro deles. As reações químicas, elas fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia? Antes da gente começar a falar a respeito das reações químicas, vamos fazer uma diferença entre transformações físicas e transformações químicas, que vocês devem ter visto lá no início do ano letivo. Uma transformação física, ela acontece quando não há transformação da matéria, ou seja, quando a matéria acontece simplesmente a mudança de seu estado físico, como acontece no exemplo de fazer um café, por exemplo, né? Quando você faz um café, é necessário que a água entre em ebulição. Para ela entrar em ebulição, é necessário também que ela absorva a energia. Logo, esse processo eu chamo de um fenômeno, né, uma transformação endotérmica, alguma coisa para dentro. Já uma transformação química é uma transformação em que há mudança na constituição da matéria, ou seja, eu tenho algo antes que é diferente do depois. Como assim, professora? Quando você vai andar de carro, né, sempre é necessário que o carro seja abastecido por um combustível. No meu exemplo, eu vou usar a gasolina. Quando a gasolina, que é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, ela entrar em reação química com o oxigênio do ar, ela vai produzir gás carbônico, que é o CO2, água, e vai liberar muita energia. Essa energia que é a necessária para que o carro se movimente, né? Porque o processo mecânico do carro é um processo complexo. Então, aqui nós temos uma transformação física, porque gasolina, né, que a gente pode simbolizar pelo octânio, mais o oxigênio do ar, são completamente diferentes em termos constitucionais de CO2 e água. Além disso, essa transformação que eu mencionei, ela libera muita energia. Esse liberar muita energia significa que eu tenho um fenômeno ou uma reação exotérmica, alguma coisa para fora. Então, as reações químicas nada mais é do que uma transformação química, na qual o que eu tenho antes é completamente diferente do que eu tenho depois. Quando eu quero, então, expressar de forma gráfica uma reação química ou uma transformação química, porque a partir de agora a gente só vai chamá-la de reação química, eu vou então escrever uma equação química. Ou seja, uma equação química é uma representação gráfica de uma reação química. Por que ocorre então uma reação? Como é que eu consigo perceber, né, em termos experimentais, que uma reação química está acontecendo? Quais são as evidências de que uma reação química está acontecendo? Existem 4 evidências principais, que são a liberação de gases, ou seja, vai haver a formação de uma substância gasosa, né, ou muito volátil no meio, e eu vou conseguir perceber isso a partir, então, da formação de bolhas no meio reacional. Formação de um precipitado, ou seja, quando uma substância pouco solúvel é formada naquela reação química, e pouco solúvel nesse solvente, né? Então, ela vai decantar, ela vai para o fundo do recipiente em que você estiver fazendo a reação química. Uma mudança de coloração. Percebam que todas essas mudanças, elas são muito visuais, né? São evidências experimentais de que uma reação química está acontecendo. Então, uma mudança de coloração, e isso a gente vai ver ao longo do nosso estudo de reações químicas. E alteração de calor, como eu havia falado no slide anterior, né? Então, quando você tem uma transformação, vai haver, então, mudança
ou, né, alteração de calor, seja endotérmica ou exotérmica. Como nós podemos, então, classificar as reações inorgânicas, que é o nosso foco de estudo? Elas podem ser classificadas em reação de adição ou síntese, de decomposição ou análise, de simples troca e de dupla troca. As reações de síntese, ela pode também ser chamada de composição ou de adição. Fica bem fácil de entender com essa figurinha que está aparecendo aqui do lado para vocês, ó. Eu tenho substâncias menores e que vão formar uma substância maior. Então, essas substâncias menores, que podem ser substâncias simples, né, ou substâncias menos complexas, elas vão formar uma substância maior. Um exemplo disso é a reação de síntese do óxido de magnésio. Gente, essa reação é linda, tá? Eu tenho, então, nos meus reagentes, aquilo que eu tenho antes da transformação. Eu tenho magnésio e gás oxigênio, e após a transformação, o óxido de magnésio que foi formado. Né? Então, uma reação de síntese, eu tenho, no mínimo, 2 reagentes, ou seja, 2 substâncias antes da transformação, para formar uma única substância após a transformação. Aqui eu coloquei uma figurinha para vocês de como que essa reação acontece na prática. Eu tenho uma fita de magnésio e começo a queimá-la. Quando eu queimo, né, que a queima é a reação com gás oxigênio do ar, quando eu queimo, começa a aparecer uma energia luminosa, né? Então, tem uma cor. Esse óxido formado, então, ele vai para o fundo, porque ele é mais pesado, e o oxigênio do ar, que é um dos reagentes. Uma reação de dupla troca, de decomposição, desculpa. A reação de decomposição é o inverso da anterior. Eu tenho uma substância complexa e que vai se formar em 2 ou mais substâncias mais simples. Olha lá a minha figurinha. Ó. O exemplo que eu trouxe, que é uma reação linda também, que é a decomposição do dicromato de amônio. Percebo que eu tenho um único reagente para a formação de 3 produtos, que é o gás nitrogênio, o óxido de cromo 3 e a água. Olha, percebo na imagem como há várias evidências que está acontecendo uma transformação química. Olha, mudança de coloração, né, formação de gases. As reações de decomposição, elas podem ter nomes especiais. A primeira delas que a gente vai falar é a pirólise. A pirólise é a reação por decomposição através do calor. Então, piro vem de fogo e lise de quebra. Então, a gente pode dar o exemplo do fermento químico, que é formado pelo bicarbonato de amônio. Né? Então, quando a massa você coloca no forno e a massa cresce, é porque está havendo a liberação de gases no fermento químico. Eu tenho também a fotólise, pela mesma ideia anterior, lise, quebra, e foto de luz. Então, eu posso ter a decomposição de uma substância através da luz. Um exemplo clássico é a decomposição da água oxigenada ou do peróxido de hidrogênio através da luz, então é por isso que os frascos de água oxigenada, eles são foscos, para evitar que a luz entre e decomponha o peróxido de hidrogênio. E a eletrólise, que é a quebra, né, ou a decomposição através de corrente elétrica. Então, eu posso passar corrente elétrica, por exemplo, na água e decompô-la em gás hidrogênio e gás oxigênio, no cloreto de sódio fundido, que eu vou formar sódio e gás cloro. E as reações de simples troca. Essas reações de simples troca, elas acontecem da seguinte maneira. Quando eu tiver uma substância mais simples, querendo trocar de lugar com o cátion ou o ânion de uma substância mais
complexa. Vamos ver um exemplo? Olha só o meu exemplo. Eu tenho ferro reagindo com ácido clorídrico, e aí o que vai acontecer? O ferro, ele vai querer trocar de lugar com o hidrogênio, que é a parte mais positiva da molécula do HCl. Então, o ferro trocando de lugar com o hidrogênio, eu vou ter apenas uma única troca, que é a parte catiônica, né? A parte positiva da molécula, tá? E aí eles vão trocar de lugar, e aí eu vou formar o gás hidrogênio, né, que aí ele vai ficar como uma substância simples, e vou formar o cloreto de ferro 2, que é a minha substância composta, tá? Novamente eu coloquei aqui uma imagem para mostrar a evidência de que essa reação química acontece, né? Que eu tenho a formação de gás, né? O gás hidrogênio sendo formado, e eu percebo, então, no meu tubo de ensaio, a formação de bolhas. As reações de dupla troca. As reações de dupla troca, elas vão acontecer quando eu trocar a parte catiônica e aniônica da molécula ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que trocar, vai ser como se fosse uma dança das cadeiras, né? Eu vou trocar cátions e ânions ao mesmo tempo de lugar. Meu exemplo, essa outra reação também é linda, gente. Ai, meu Deus. Olha, eu tenho um nitrato de chumbo 2 reagindo com iodeto de potássio. Eles vão trocar os dois de lugares, ó. O chumbo, ele vai se ligar com o iodeto, e o potássio, ele vai se ligar com o íon nitrato. Então, quando eu trocar cátions e ânions ao mesmo tempo de lugar, eu vou ter uma reação de dupla troca. Percebo nas evidências experimentais, olha, tanto o nitrato de chumbo 2 quanto o iodeto de potássio são substâncias incolores. Agora, quando eu adiciono essas duas substâncias, o que acontece? É nesse becker aí que está aparecendo no amarelinho, ó. Vai haver a formação de nitrato de potássio, que é incolor, né, e que vai continuar dissolvido na água, uma solução desse sal, e vai haver a formação do iodeto de chumbo 2, que é um sal amarelo. Então, ó, a mudança de coloração e também a formação de um precipitado no meio, ou seja, mostrando que realmente essa reação química acontece na prática. E agora, pessoal, é com vocês. Vamos aos exercícios?